Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Ó, passando rapidão aqui para deixar um conteúdo que a princípio não era um conteúdo, né? É um trabalho meu, mas eu gostaria de compartilhar com vocês porque faz tempo que a gente não faz nada, né? Desse gênero aqui no canal, né? Hoje a gente vai montar um arranjo. É uma encomenda de uma pessoa que gostaria de presentear, né? Uma querida amiga e aí pediu que eu montasse um arranjo, mas aquele arranjo assim bonito, né, encorpado. Então eu gostaria que vocês ficassem comigo para que a gente montasse juntos, né? Eu vou falar de etapas por etapas e depois a gente dá uma acelerada para o vídeo não ficar tão pesado e tão cansativo, né? Então, primeira coisa, quando a gente vai montar um arranjo, o que a gente tem que fazer? É saber o tamanho do vaso ou, né, do recipiente que a pessoa tem interesse em manter esse arranjo, né? Aqui nós temos um vaso lindíssimo, que é em PVC, ele imita ali uma textura de concreto. Olha que lindo. Ou de cimento, né? Uma cor lindíssima. E é grande, gente. Aqui deve ter mais ou menos uns 50 centímetros, 45 ou 50 centímetros de diâmetro, né? Primeira coisa que a gente nota no vaso, tem um furo ali, né? Por que essa preocupação com o furo? Que nem sempre quem recebe o presente sabe mexer com suculentas ou cuidar de suculentas. Então sabe que tem que regar porque são plantas. E se eu não tenho furo, essa água vai ficar acumulada aqui, né? E provavelmente vai ter um problema ali, né? As plantas vão encharcar e vão morrer, né? Então, encontramos um recipiente. Nos preocupamos se ele tem um furo de drenagem. Ok, tá tudo certinho. Outra coisa que eu faço... Então, como vai ficar, não sei em que local, espero eu que seja num local externo, que tenha muita luminosidade, né? E se não for, que seja um local que tenha ali bastante luminosidade. Então, a preocupação é de cobrir esse furo para que não fique vazando resíduos de substrato, né? Na mesa do cliente ou em qualquer lugar que ele vá ficar, né? Então, escolhido o recipiente, feito ali a cobertura do furo, que aqui é com sombrite, tá? Um pedaço de sombrite que eu não uso mais. Ou pode ser qualquer outra coisa, um tecido, papel de coador de café, eu usei muito isso um bom tempo, né? Então, por que eu vou colocar aqui embaixo? Porque eu não quero vazando substrato lá no espaço do cliente. E no fundo vou colocar um pouquinho de argila expandida, não muito, né? Mas só para dar ali uma drenada, uma separada de substrato, né? Do sombrite. Então isso aqui, ó, só um fundinho. Então feito isso, a gente vai escolher as plantas. O que eu pretendo fazer? Uma parte clara, uma parte bem verde, uma parte bem coloridona e uma parte rosa. Talvez não seja suficiente para cobrir todo aquele espaço ali, mas a gente vai trabalhando isso no decorrer do vídeo, tá, gente? Então aqui nós temos Phantom Baby para espaço pequenininho. Então, é sempre legal você ter plantinhas pequenas, intermediárias, um pouco maior, porque onde ficam aqueles espaços menorzinhos, a gente vai suprindo ali com uma pequenininha, né? Então, as babies já pega com uma resistência maior. Aqui eu tenho Fantôme, Lilacina, Crispate Beauty, Calha Argentea, Fantôme Baby, a Avalon, Semper Vivum, o Green, Dionysus, Planta Diamante, Denzi Rosulata, que é uma sinocrássula lindíssima, Cotyledon pendens, para ficar aquela futuramente, né, não agora, uma caidinha lateral ali, nada muito expressivo, mas que tem esse charme. Nós temos Sedum Bronze, Green Rose, Letícias, Agavoid Tip, Eônio Kiwi, Crassula perforata variegata, Deb, Milky Way, Sinocrassula indica
e... Esqueci o nome dessa equivere aqui, mas depois eu lembro e falo pra vocês, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Desenvasar as suculentas, né? Isso eu vou fazer uma ou duas aqui pra vocês verem. Eu pauso, desenvaso todas e a gente vem pra montar o arranjo. Detalhe bem importante, achamos o vaso, fizemos ali a drenagem, né? E não pode faltar o que é um dos mais importantes, né, gente? Substrato. Pra quem pergunta, né, Rose, você tá usando o mesmo substrato? Eu não consegui achar o Top Garden mais, né? Mas, assim, pra minha felicidade, pra minha alegria, gente, eu tô usando esse Tropstrato, que é fantástico. Para mim aqui tem sido muito eficiente. Então deixa eu só mostrar para vocês aqui a frente dele. Não tenho nenhum tipo de parceria com eles, tá? Ó, ali café, flores, citrus, tubete, eu acho. Hortaliças mix. Então é indicado para esse tipo esses tipos de plantas, né? É um substrato bem levinho. Não é dos mais baratos, eu vou ser sincera com vocês, mas também não é do mais absurdamente caro. E tá aqui suprindo toda a minha necessidade. Então, Tropstrato. Se tiver oportunidade, experimente. Eu acho que vocês vão gostar. Então, substrato, vaso, aqui a drenagem, né? E plantas. Agora sim, a gente vai começar a desenvasar as suculentas. Então, como eu disse, vou desenvasar duas plantas, né? Sempre para ficar bem organizadinho, deixa um vasilhame, um recipiente que você consiga já ir depositando esse substrato, né? E você vai vendo também a raiz da planta, vai colocar a suculenta lá limpa, tira as folhas que não estão legais embaixo, para ficar bem bonitinho, né? O arranjo é tudo estético. Quem tá recebendo nem sempre sabe o que é uma suculenta, mas ele tem ali uma ideia, né? Ele tá vendo que tá bonito. Então a sua identidade é isso, é estética. Então, desenvasada, a raiz tá ok, a gente vai deixando a planta ali do lado, né? Mais uma aqui. É só isso, gente, não tem... Por que que a gente tira? Até para você entender por que que a gente tira o substrato. Eu gosto de tirar para entender como que tá a raiz dessa planta. Se eu coloco uma planta danificada no arranjo, ela vai morrer e esse arranjo vai ficar feio porque vai ficar desfalcado, né? Então é isso. Já desenvasamos aqui duas, eu acho que é o suficiente para vocês entenderem. Vou terminar de desenvasar o resto e a gente volta para montar o arranjo. Gente, então, como eu disse, né, o passo a passo. Como que eu mantenho essas plantas depois que eu desenvaso? Eu coloco em bandejas, pode ser em qualquer lugar, forre ali um papel e coloque todas à sua vista para você ir vendo a necessidade das cores no arranjo, né? Então assim fica mais fácil para você. Bate o olho, já visualiza, então você consegue já imaginar o seu arranjo. Uma que eu tinha esquecido de mostrar no vídeo, que é a Crassula Capitella, a Campfire, né? Que todo mundo fala que é Crassula de fogo, né? Então ela tem esse colorido bonito, formato legal e vai dar uma altura para o nosso arranjo. E agora a gente vai começar a montar. Então primeiro o que que eu vou fazer? Vou colocar uma quantidade de substrato, não muito, não vou encher isso aqui. Conforme vai acomodando as plantas, vai colocando mais substrato aqui, tá? Então as primeiras eu farei aqui para vocês, né? Conforme eu vá mudando a estética do arranjo, eu vou passando aqui, né? Como eu disse, para não ficar muito tempo de vídeo, não ficar cansativo, tá bom, gente? Então a gente tá tomando aqui um novo formato, né? De conteúdos para o canal, para que todos acompanhem, ninguém fique sem acompanhar devido ao longo tempo de conteúdo, né? Então bora lá, vamos fazer? Então a gente tá aqui, coloquei o substrato, cobri as argilas expandidas, né, que a gente colocou aqui como para drenar, né, drenar mais fácil a água. Então, com quem a gente vai começar? Com a planta mais alta, né? Então, eu quero que ela fique nessa situação aqui, desse jeito, né? Então, vai ficar na beirada do arranjo e vai ser a parte mais alta, é aquela que vai ser o fundo do arranjo.
Então, primeiro a ser colocada vai ser a crassula, a Captella Campfire. E aí eu vou colocar mais substrato, porque tá baixo demais. Aqui é tudo... Então, coloquei ali na altura que eu acho que fica ideal e a gente vai acomodar essas plantas. E aí você vê a forma que ela fique legal. Vai cobrindo as raízes de suculenta sempre lá embaixo. Nada de raiz voltada para cima, né? Bom, feito aqui com a crassula. E a gente vai eleger outras plantas para colocar do lado delas. O que é legal do arranjo, gente, é não deixar que a pessoa veja o substrato, né? Então é legal tá tudo fechadinho ali com planta, até para que você consiga, né, evidenciar somente as plantas, né? O substrato não é legal. A gente pode depois melhorar isso, mas é bacana a gente colocar bastante planta no arranjo. Então o que eu vou fazer? Tá quente, tá amarelo, né? Tá uma cor forte, a gente vai dar uma suavizada com verde, né? Para ficar harmônico. Então algumas plantas a gente vai colocar verdinhas agora, né? Gente, então ó, mais ou menos aqui para vocês entenderem, substrato sempre abaixo da borda do arranjo, né, para não ter dificuldade com a rega. E quando tem um bebezinho igual a Letícia, deixa sempre esse bebezinho pro lado de fora, para ele ter espaço para crescer, tá? Procure deixá-lo mais nas laterais do arranjo. Então aqui a parte verde colorida a gente já tá praticamente encerrando, tem mais 2 ou 3, né? Depois a gente vai começar com a parte rosa e já volto. Vocês lembram quando eu falei de ter mudinhas pequenininhas para de repente colocar num canto onde você quer esconder, né, ali o substrato, não deixar aparecer, não deixar vão entre uma suculenta e outra, porque às vezes tem uns formatinhos que acabam não ajudando. Desculpa o braço aqui na frente, mas olha, que eu coloquei uma fantôme, consegui colocar 2 pequenininhas ali, então deu um charme e eu não perdi o meu foco. Gente, o importante também é não deixar as raízes descobertas, tá? Então tenta ali colocar de uma forma que elas fiquem sim todas bem acomodadas para não morrerem, né? Então é legal isso, a gente ter esse cuidado sim. Então aqui, olha, consegui suprir ali ou melhor, fechar o vão que tava. E ficou bem legal. Então a gente começou aqui com a lilacina, agora com a fantôme, para dar aquele choque, né? Você sai do verde, já entra ali no branco, meio misturado com laranja, então vai ficando bem bacana. Já tá começando a tomar um formato aqui o nosso arranjo. A minha ideia aqui, gente, é assim, aquela harmonia de cores, colorido, dá aquela acalmada, depois vem a suavizada com o branco, depois a gente entra com o roxo, com o rosa, então para ficar bem harmônico. Então, aqui a gente conseguiu trabalhar com a Campfire, depois veio com o verde que dá aquele contraste, né? O branco para dar o charme do arranjo, e agora a gente vai entrar com as coloridas, né? Então, por que é legal de você ter plantas pequenas para colocar com as grandes? Para que você feche todo o espaço. Não é minha intenção aqui encher de pedra, né? Eu quero encher de plantas. Eu quero um arranjo que a pessoa olhe e fala, meu Deus, que perfeição é essa, né? Que plantas são essas? Que a pedra não venha a ser a protagonista, que sejam as plantas, né? E é o que a gente vai otimizar aqui no máximo, para que ninguém consiga ver substrato a não ser as plantas, tá? Então é isso, a gente vai tomando esse formatinho. E agora eu vou entrar com as plantas roxas e rosa. A primeira delas é a Deb. Vou colocar aqui no meio, porque ela tem bebezinhos, então eu consigo trabalhar aqui com a cobertura de pequenos vãos, né? O substrato está levemente úmido, então eu não vou precisar fazer a rega dessas plantas. Só vou completar aqui com mais substrato para não ficar baixo. A gente tem que tentar ajustar as plantas que elas fiquem no mesmo nível, né? Exceto aqui em cima que a gente quer volume.
Gente, quase finalizado aqui. Então, a proposta do super colorido, com cores mais amenas, depois para dar aquela quebrada, né? Para ficar harmônico. Então, aqui a gente vai colocar algumas paraguaienses bem estressadinhas, opa, né? Compactadas, bem clarinhas. Tentar colocar de uma forma que nenhuma planta encubra a outra, né? Para que todas apareçam, para que fique realmente um conjunto, um contexto só, né? Não para sobressair só uma planta. A gente quer uma harmonia aqui. A gente vai colocar aqui as paraguaienses nesse cantinho. Realmente eram poucas plantas pro tamanho do arranjo. A gente vai improvisando aqui, eu vou ter que pegar mais plantas, né? Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia de como que ele vai ficar. Depois eu venho com a câmera em cima para que vocês tenham uma noção inteira, né? A gente vai limpar, vai tirar os excessos e daqui a pouco o cliente vem retirar, tá bom, gente? Já volto com mais plantas. Gente, praticamente pronto o arranjo, né? A única coisa que eu vou fazer agora é ver se realmente elas estão fixadas, né? Então eu tenho aqui uma espátulazinha e a gente vai ajustando o substrato lá embaixo para que essas plantas também não fiquem soltas, né? E aí onde precisa colocar mais substrato, a gente coloca. Aqui estão todas firmes, né? Essas primeiras que nós montamos. Então não tenha medo de apertar e falar, vai quebrar a raiz, vai isso, aquilo. Não tem problema, tá, gente? Deixa ali uns 2, 3 dias sem rega. Se quebrou alguma raizinha, vai cicatrizar. E aí você já pode entrar com rega daqui 2, 3 dias, se necessário. Quando que eu vou regar esse arranjo? Quando eu vejo que as plantas começaram a murchar. Começou a murchar, a gente vai lá e faz a rega, né? Se não, se tá tudo durinha, e posso falar uma coisa, arranjo demora muito mais para ser regado do que uma planta individual, pela grande concentração de substrato, né? Então, você faz uma rega, ele vai ficar ali úmido por mais tempo, então não há necessidade de fazer uma rega tão frequente quanto a gente faz lá nos vasinhos individuais, tá? Bom, aqui está praticamente acabado. Eu só vou pegar algumas coisinhas para colocar nesses vãos que estão sozinhos aqui, né? Que estão, ou melhor, que estão aparente ali o substrato. A gente vai encaixar para que fique uma coisa bonita, sem a necessidade do pedrisco. E ó, só para que vocês vejam, depois eu vou mostrar ele inteirinho, tá? É realmente muito lindo, o arranjo é uma das coisas que eu adoro, sempre gostei, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre precificação, como que se cobra isso aqui, né? Só para vocês terem uma ideia aí, para quem tem vontade de trabalhar com arranjos. Então, para esses lugarzinhos que a gente vê que tá ali com vãozinho, mas como eu disse, eu não quero colocar terra, o que eu faço? Eu coloco uma suculenta pequenininha, geralmente da mesma espécie, vou ali com minha espátulazinha, dou uma assentada nela. Se necessário, a gente coloca um pouquinho mais de substrato, não tem problema. Pode tirar o excesso de raiz, tá, gente? Deixa ele bem curtinho. Depois, com a rega, você consegue assentar esse substrato. Aqui, olha, peguei um sedumzinho, um obeso, também vou colocar aqui do lado. Então, venho aqui, faço uma pequena cavidade ali, o substrato tá bem soltinho. Posso fazer até maior, que vocês viram que ele tá alto, né? Nada que um bom dedo ali num ajuste. Aqui e aqui também. A gente manteve a mesma cor, que era o que eu queria, né? E eu tô praticamente sem vãos, né? Aparecendo o substrato. Tá, vamos fazer certinho, né? Então, tudo que você faz tem que ser bem feito, porque a gente não quer cliente para uma vez só, né? Nada que o bom assoprão não resolva. Então, aparentemente, aqui pra mim, eu não tenho vão com terra, com substrato aparente. Se tiver, a gente vai entrar ali, sim, com um pouquinho de pedrinhas,
eu vou pegar para vocês verem o que eu uso. Mas ele tá pronto. Eu espero muito que a pessoa que vai receber goste, né? É uma super bacia de suculentas. Mas só um minutinho que a gente vai finalizar aqui. Gente, para quem não conhece, isso aqui é caco de telha, né? De tijolo. Então, ele é bem pequenininho, bem discretinho. Quando você olha no arranjo e você vê, por exemplo, um ponto que tá aparecendo, vai lá e coloca. Não necessariamente tem que colocar no arranjo inteiro, porque ele vai estar coberto de suculentas, né? Então, aqui eu quase não tenho essa visão, né? Mas o que eu falo para vocês é tenha cuidado para que não fique também em cima das suculentas, que fica feio, né? Então coloca ali de repente numa pazinha, vai ali no cantinho, olha, dá pra ver aí, tá dando pra ver? Vai ali no cantinho, faz o acabamento e pronto. Já tá legal, você já vai puxando. Nossa, o Paquifitum, ele é uma planta que não dá pra forçar, né? Mas tá ali, tá bonitinho, não descompactou, né? Então vai fazendo isso, vai pegando nessas beiradinhas. Depois o que passar aqui para a borda do vaso, a gente coloca para dentro ou tira, né? Só para dar um acabamento melhor, né, gente? Como eu falei, quem tem intenção de trabalhar com esse tipo de serviço, né, de mão de obra, que é montagem, venda e montagem de arranjos, tem que apresentar um trabalho impecável. Suculentas estressadas para dar colorido. Adianta você pegar a suculenta toda verde e colocar no arranjo que não vai ficar bonito. A gente não vende folhagem, né? A gente vende suculentas. Eu, no caso, vendo suculentas. Então, eu quero vender o que ela tem de melhor, que é o formato e a coloração, né? Então, é isso aqui. Tá? Eu vou dar uma organizada aqui na mesa, tirar a bagunça e eu volto para mostrar para vocês com a câmera em cima de como ficou esse arranjo. E o vídeo ficou imenso. Gente, ficou um vídeo longo, mas eu espero que vocês entendam, porque realmente não dá para fazer, né? Aqui é um trabalho. E aí, mesmo dividindo, né, ou fazendo ali por etapas para mostrar para vocês, mesmo assim não tem como, né? Passo a passo. Então vamos lá, precificação. Você vai pegar todo o material que foi usado, né? Eu vendo plantas, então as minhas plantas têm o valor. Então a quantidade de plantas que estão aqui, eu faço a soma de valores, né? O primeiro é interessante você saber o quanto o seu cliente quer gastar. Então fiz meu cálculo de valores. O cliente escolhe o vaso que ele quer, né? Ele pode trazer o vaso para você ou você compra esse vaso com a intenção de agregar lá no seu valor total, né? Então eu acho mais conveniente o cliente trazer o vaso para você. Aí você faz a especificação para ele. Então, o valor das plantas, minha mão de obra para preparar o arranjo com substrato, tá, gente? Substrato, drenagem, que é a telinha, e as pedras, as argilas expandidas, eu cobro a minha mão de obra para um arranjo pequeno R$50. E um arranjo grande eu cobro R$100. Então é isso. Manutenção de arranjo faço também, já fiz vários, mas aí é a conversar com o cliente, né? Então, arranjo pequeno que eu falo é o quê? Metade desse arranjo. Esse arranjo eu cobraria R$100, tá? Para elaborar do jeito que tá aqui, com substrato, tela de drenagem, drenagem e minha mão de obra, a minha elaboração do arranjo. Entrega e você combina com o seu cliente, né? Se tiver que entregar, põe também, agrega aí o valor do seu Uber ou da sua saída, né? Ou também com a retirada do cliente. Então é isso, é mão de obra, é plantas que vocês tenham aí, né? Se você comprou a planta, o ideal é que você coloque uma margem aí de 40, 50, 60%, dependendo da planta, né? E aí repasse para o seu cliente. Aqui nós temos muitas plantas, né? Mas, como diz o cliente, é uma pessoa especial, então cabia aqui o que fosse necessário para agradar. E é isso. Deixa eu passar bem de pertinho para vocês verem o acabamento. As plantas bem estressadas. E olha com o vaso, que coisa mais linda que ficou. Imagina isso numa mesa, né? Ou em qualquer lugar, né? Não necessariamente numa mesa. É muito lindo, né? Então fica aqui, meu muito obrigada para quem ficou comigo até agora.
Amiga, teu trabalho tá pronto. Eu espero que a sua amiga curta, né? E fica aqui todo o meu carinho, todo o meu amor e dedicação nesse trabalho para vocês, né? Então, um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.